E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. Se você é investidor ou investidora do Max Renda, do MXRF11, ou pretende ser investidor ou investidora do MXRF11, esse vídeo é para você. Nós vamos comentar aqui o relatório gerencial, o relatório mais importante de um fundo imobiliário. Então, todas as vezes que vamos comprar um fundo imobiliário ou temos um fundo imobiliário, é muito importante a gente acompanhar de perto os relatórios gerenciais. E a gente começa aqui no Max Renda com o comentário do gestor. Ele fala aqui do mercado de fundos imobiliários, que apresentou uma variação positiva de quase 5%, né, em junho. Tá? Por que em junho? Esse relatório sai no final de julho, falando do mês de junho, tá bom? É sempre assim que funciona, tem esse atraso aí na minha visão. Aqui ele fala do IPCA, que é a inflação, né? Apresenta baixa, e o GPM também, que é um outro índice de inflação aqui também, uma projeção baixista. Com isso, né, a projeção da taxa Selic, que é a taxa de juros para tentar conter a inflação. Ele está falando aqui de julho, né? A taxa Selic se manteve. A gente sabe que a taxa Selic caiu semana passada, né? Quarta-feira. E há uma tendência de queda para os próximos meses da taxa de juros. Aqui ele destaca o crescimento de cotistas. Nós somos mais de 870 mil cotistas. O Max Renda, tá? Se você é cotista do Max Renda, saiba que você está no maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas, tá? Aqui ele vai falar do book de CRI, do certificado de recebíveis imobiliários, das dívidas imobiliárias, que é o carro-chefe aí do Max Renda, né? A maior parte da carteira do Max Renda está em CRIs. Então foram integralizados os CRIs GPA, né, desse do Grupo Pão de Açúcar, direcional, no montante, pessoal, de 81,60 milhões. Então foram integralizados, aí entrou para a carteira do fundo esses CRIs. E saíram, né, as alienações aqui dos CRIs Mateus 2, tá, e Elbor. Falando das permutas financeiras. Léo, o que é permutas financeiras? O Max Renda, ele também trabalha assim. Ele compra um terreno bem localizado, chama uma incorporadora, uma construtora, faz ali o projeto, executa esse projeto, vende ali os apartamentos, os imóveis comerciais, residenciais com lucro, né? E parte desse lucro aí volta para nós, cotistas, tá? Então ele investiu aqui num bairro do Brooklyn, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Esse bairro é um bairro nobre, né? Eu conheço, já trabalhei ali num bairro vizinho que chama Campo Belo, são um dos bairros nobres aqui da cidade de São Paulo. Eles investiram aí 20 milhões de reais, haverá mais investimentos ainda. Eles buscam aqui uma rentabilidade de INCC mais 13% ao ano. Então, é um negócio que geralmente vem trazendo bons frutos para o Max Renda. O Max Renda deu uma brecada nas permutas financeiras porque com a taxa de juros alta, fica difícil, né, das pessoas comprarem os imóveis financiados. A maior parte dos imóveis são financiados. Então, com essa taxa de juros alta, o Max Renda segurou esse dinheiro para investir em permutas financeiras. E o que ele fez? Ele começou a comprar fundos imobiliários. Agora, com a taxa de juros caindo, né, a taxa Selic caindo, ele voltou a começar a investir nas permutas financeiras. Mas fora esses investimentos novos, né, existem outros que já estavam acontecendo, tá bom? Aqui ele fala do book de fundos imobiliários, os FIIs, não teve movimentação significativa dentro do mês. O Max Renda, vocês vão ver que ele trabalha aí com 3 linhas, né? Ele trabalha com os CRIs, depois ele trabalha com as permutas financeiras e também compra e vende outros fundos imobiliários, tá? Aí, pessoal, tem uma coisa importante. Léo, eu entrei na subscrição do Max Renda. O que ele fez com o dinheiro, né, da subscrição? E aqui ele já fala que adquiriu 3 CRIs no início de julho. Então o Max Renda já colocou o dinheiro para trabalhar aqui, ó, 104,92 milhões de reais já vindo dos recursos captados via direito de emissão de preferência, tá bom? Das subscrições. Qual que é a meta do fundo? Todo relatório ele fala isso, né? 80% do patrimônio líquido do fundo será alocado nos
CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, com bons nomes de créditos, ou seja, ele vem reciclando aos poucos a sua carteira de CRIs. Antigamente a carteira do Max Renda era um pouco mais arriscada, ele vem diminuindo esses riscos, tá? E 20% e até 20%, né, do patrimônio líquido em permutas financeiras. Basicamente essa visão aí do Max Renda, tá bom? 80-20, 80 em CRIs e 20% nas permutas financeiras. Léo, é arriscado na sua visão as permutas financeiras? Eu acho que não é tão arriscado assim, porque o Max Renda, ele compra o terreno, né? Então o terreno, né, o bem, está no nome do Max Renda. Então nesse caso eu acho interessante. O único risco é se o Max Renda comprar em um local, fazer o empreendimento e não conseguir vender. Aí ele pode encontrar dificuldades, né, de vender. Acho que é um risco que eu enxergo maior assim, tá? Ah, Léo, se o Max Renda comprou o terreno e a prefeitura embargou, aconteceu da construtora falir, tem esses riscos também, né? Quando se trata de permutas financeiras, mas o terreno é do Max Renda, tá? Então, basicamente, ele vai ter que chamar uma outra construtora para dar sequência. Agora, dele não conseguir liberação por parte dos órgãos governamentais, aí também tem um certo risco aí. Mas, geralmente, eles entram aí com equipes experientes, né, no assunto, e geralmente isso aí não acaba impactando tanto. Aí ele fala que a equipe de gestão vem acompanhando atentamente o mercado de crédito atual. Então ele fala que as empresas aqui mais alavancadas sofreram maior deterioração, ou seja, algumas empresas às vezes ficam alavancadas, devendo muito. Essa dívida está atrelada à taxa de juros, a taxa de juros alta fica difícil até de honrar a dívida. Em contrapartida, tem empresas que sofrem duplamente, né? Empresas de varejo, por exemplo, elas acabam tendo impacto na dívida e também nas vendas, porque juros altos as pessoas não financiam, né? Então, se é uma empresa que vende, por exemplo, móveis parcelados, né? Então elas acabam sofrendo mais, tá? Pegando construtoras, por exemplo, também acaba sofrendo também para vender os imóveis, enfim. Mas agora há um cenário aí que provavelmente vai dar uma equilibrada, né? Pelo menos se espera isso, né? A equipe de gestão vem observando a melhora gradual do mercado de crédito. Os rendimentos do regime caixa foram de 10 centavos, tá? Totalizando aí 23,49 milhões de reais, tá? Porém, o fundo pagou 12 centavos aí, então ele vai comer um pouco, né? Ele pagou 12 centavos de rendimento por cota, que vai comer um pouco do que ele tem acumulado, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui ele fala, né? Os CRIs trouxeram aqui 17,12 milhões, as permutas 4,18 e os fundos imobiliários trouxeram 3,4 milhões de resultado, tá? E aí vai detalhar um pouco mais abaixo. Aqui ele fala que o fundo encerrou o mês com alavancagem via compromissada de 80,05 milhões. Eu tinha até feito um vídeo, uma live, falando lá, mostrando para vocês no DRE, né, esses 80 milhões. Aqui até pedia que colocasse, né, do que se referia. Então, o fundo está alavancado aqui 3,51% do patrimônio líquido, tá? Uma redução de 25 milhões em relação ao mês anterior, isso é bom, né? Tá diminuindo aí a sua alavancagem. E aquilo que eu falei para vocês do caixa, né? O Max Renda ele tem, tá bom? 19 milhões, quase 20 milhões em caixa, tá? O que dá aí, pessoal, se a gente pegar esse dinheiro e dividir pelo número de cotas, quase 9 centavos por cota, tá bom? Então, provavelmente, quando ele paga um dividendo um pouquinho, quando ele paga um rendimento um pouquinho maior, provavelmente ele vai usar um pouco do caixa. Tem mês que alguns CRIs vão sofrer, tá? Redução aí de pagamento, dependendo do indexador, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente pode ter uma queda e aí esse caixa acaba dando uma equilibradinha, tá bom? Aí ele fala sobre a distribuição de 12 centavos por cota, né? Comunicado no último dia útil do mês de junho. Foi realizada dia 14/7, para quem tinha as cotas do dia 30/6, tá? Geralmente quem fica com as cotas do Max Renda até o último dia útil do mês acaba recebendo no próximo 10º dia útil os rendimentos, tá bom? E aqui ele fala o resultado, né, que equivale a 102,70% do CDI. Bom, mas vamos correr aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Uma coisa interessante aqui que o valor patrimonial por cota, né, aumentou, era R$ 10,06, agora nós estamos em R$ 10,10. Isso significa que
Se o Max Renda hoje deixar de existir, vou fechar o fundo, vou pegar todo o patrimônio que eu tenho hoje e vou distribuir para os cotistas. Se ele fizer isso, hoje cada cota vale R$10,10. Porém, o mercado está pagando aí na casa de R$10,60. Então, hoje, o preço que o mercado está pagando, né, está acima do que ele tem de valor patrimonial. Eu, particularmente, prefiro comprar Max Renda abaixo deste valor, tá? Essa é a minha opinião. Aí, pessoal, a gente tem aqui as receitas, né, e despesas. Eu acho que vem em linha, né, tanto as receitas como as despesas. A gente consegue enxergar isso melhor também no outro relatório mais detalhado do Max Renda, tá? Inclusive, ele disponibiliza isso para a gente numa planilha de Excel. Para isso, é só você vir aqui, ó, clique aqui para acessar a planilha de fundamentos do Max Renda, tá vendo? Ó? Tem muita gente que não sabe, passa batido, mas tem aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai abrir a planilha. Eu não vou me aprofundar hoje, tá bom? Que não é o foco aqui do vídeo, tá? Bom, aqui, pessoal, nós temos aqui o valor patrimonial e o preço da cota, tá? O valor patrimonial é essa linha azul, aqui mais clara, e o preço da cota que o mercado está pagando hoje, essa linha azul mais escura. Então a gente vê que ele vem sempre acima do valor patrimonial. Alguns momentos, né, que ele veio, passou um pouquinho para baixo, aqui também, ó. Nesse período aqui, que vamos ver aqui, ó, o período que ele passou aqui foi em março, né? Janeiro a março de 2020. E depois aqui, novembro, dezembro de 2022, né? Não, novembro de 21, janeiro, março de... até maio aqui de 2022. Depois o preço sempre vem acima do valor patrimonial. Não é comum pegar o Max Renda barato, tá? Difícil pegar. São alguns momentos aí que a gente consegue pegar o Max Renda abaixo do valor patrimonial, tá, pessoal? Quanto à liquidez, não precisamos nem discutir, né? Max Renda para mim, eu acho que é um dos mais líquidos da bolsa, negociando por dia aí cerca de 12 milhões de reais em média. Então é um fundo fácil de comprar, um fundo fácil de vender. Aqui é o resultado financeiro por cota do Max Renda. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, nesse gráfico, né, a distribuição por cota e o resultado, tá bom? Geralmente, né, ele vai dar um resultado um pouquinho maior e vai pagar um pouquinho menos. Então aqui ele deu 13 centavos e pagou 12. Aqui ele deu 9 de resultado e pagou 11. Aqui ele já pagou um pouquinho mais. Então ele usou o caixa aqui, provavelmente. Aqui ele deu 9 e pagou um pouquinho mais. Aqui ele deu 0,105, 0,10 e 5, né? Aqui ele pagou 0,10. Aqui praticamente empatou. Aqui também empatou. Aqui ele pagou um pouquinho mais do que o resultado. Aqui empatou. Aqui o resultado foi maior, né? Ele pagou um pouquinho menos e assim ele vai equilibrando, tá, pessoal? Basicamente é isso. Aqui, que é o mês que nós estamos falando agora, né? Desse relatório, ele teve o resultado de 10 centavos por cota, porém ele vai distribuir 12 centavos. Então aqui ele vai usar um pouquinho caixa, tá? Aqui já é o contrário, aqui ele teve 13, né? E pagou 12, então sobrou aqui um pouquinho. Então ele vai equilibrando assim, dessa maneira, tá bom? Isso aqui é importante, pessoal. Qual que é a taxa média por indexador do Max Renda, né? A gente vai ver que 49% está atrelado ao IPCA ou INCC+. Então, praticamente metade do fundo, né, está atrelado à inflação. Para vocês terem uma ideia, o último IPCA foi negativo. Então, foi 0,08 negativo, né? Quase zero, né? Então, a inflação mais essa taxa aqui. Então, deu 0,08 negativo, mais 7,43%, tá? É essa a maior composição da carteira. E o CDI, que está atrelado à Selic, né, que vem caindo, né, 34% do book é CDI. O que vai acontecer, né, pessoal? A gente vai ter aqui, provavelmente, né, futuramente, uma perda aqui, uma queda, né, nesses rendimentos aqui. E provavelmente lá na frente a inflação tende a aumentar, tá? Então a gente consegue recuperar. Hoje a gente está perdendo um pouco, né? Aqui vamos continuar perdendo ainda um pouco, mas tende a aumentar a inflação. A partir do momento que a inflação começar a aumentar, a taxa Selic volta a subir de novo e aí volta a beneficiar o CDI.
Então, eu acho muito legal esse equilíbrio aqui da carteira do Max Renda, tá, pessoal? Eu acho bem inteligente esse equilíbrio aqui. E 17% do fundo aqui está alocado em outros fundos imobiliários. Aí nós precisaríamos ver cada fundo imobiliário que ele tem na carteira, como é que está o indexador de cada um desses fundos, tá? Hoje o fundo tem 2% em caixa, então ele colocou bastante dinheiro para trabalhar. 16% são FIIs, são fundos imobiliários, 5% permutas financeiras. Lembra que a meta, né, é chegar até 20%. Então, provavelmente, nos próximos meses, ele vai começar a diminuir posição nos FIIs. Isso porque a taxa de juros Selic vai cair, a tendência é que os fundos imobiliários subam, o Max Renda vão vender os fundos imobiliários lá em cima, tá? Vão pegar esse dinheiro e investir nas permutas financeiras. Essa é provavelmente a estratégia do fundo, tá? E os certificados de recebíveis imobiliários estão aí próximo da meta, que é 80%. A gente também vê aqui um equilíbrio, né, pessoal, do segmento da carteira, 22% em residencial, 26% em comercial e a maior parte em crédito corporativo, que dá uma certa segurança também na carteira. Então, eu acho que o equilíbrio está ok. E aqui ele fala, né, pessoal, que a alocação dos FIIs, dos fundos imobiliários, é uma alocação tática, tá? O que é isso, pessoal? Tática é uma coisa que não é para ficar a longo prazo, né? Ele aproveitou aquele momento que os fundos imobiliários caíram bastante e foi lá, usou o dinheiro, ao invés de comprar terreno ou construir algo, sendo que as pessoas não iriam financiar por conta da taxa de juros, ele resolveu comprar os fundos imobiliários na baixa. E agora, com a taxa de juros caindo, que os fundos imobiliários tendem a se valorizar, ele provavelmente vai realizar os lucros aí desses fundos imobiliários, tá? Então a gente vê aqui a primeira posição do fundo é esse SPVJ11, que tem aí 23%, quase 24%. Depois o LP11, pessoal, tem alguns fundos imobiliários que são acessíveis apenas para investidores institucionais, somente para investidores qualificados, enfim, existem vários fundos aí que nós, investidores, pessoas físicas, não temos acesso. Alguns nós temos, por exemplo, o GALG 11 a gente consegue comprar na bolsa, né? Enfim, outros aqui a gente consegue, mas alguns a gente não consegue comprar, tá? Então essa carteira aqui de outros fundos imobiliários do Max Renda, aqui ele está falando dos CRIs, que é o carro-chefe do fundo, né? O certificado de recebíveis imobiliários, que ele realizou aqui 81 milhões de reais em novos CRIs, ou seja, dívidas imobiliárias que o Max Renda comprou para receber ali o dinheiro de volta investido mais juros, né? Basicamente é isso. Sendo que desses 81 milhões, 31 milhões, tá? Foi no CRI GPA. Aí tem um código dele aqui. E 50 milhões, ou seja, a maior parte aqui, foi no CRI do direcional. E aqui, pessoal, o gestor comenta, né, sobre essas novas aquisições aqui. Por exemplo, do GPA, a gente vai receber aqui PCA, inflação, né, mais 7,75 ao ano, bem interessante. Aqui a gente vê que foi feito aqui com o Grupo Pão de Açúcar, né, em 4 lojas localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, tá? As lojas se encontram operacionais, ou seja, já estão rodando, né? É um contrato, e o contrato atípico, tá? Vigente por 15 anos. Muito legal. Ele fala aqui do GPA, o Grupo Pão de Açúcar todo mundo conhece, né? É um dos maiores aqui da América do Sul, mais de 700 lojas, 40 mil funcionários. Tem um rating, ou seja, a capacidade de honrar com os pagamentos aqui de AA, né? Double A, como diz aí o pessoal em inglês, né? Então, é bem tranquilo, na minha visão, esse CRI. As garantias, isso aqui é muito importante, tá? Toda vez que for ver certificado de recebíveis imobiliários, são as garantias, tá? Então a gente tem aqui 153 milhões em garantias, tá? De imóveis, isso aqui também é muito interessante. Então, a gente investiu aqui 31 milhões, né? O fundo colocou de dinheiro, né? Nós, cotistas aqui, estamos tirando do bolso aqui 31 milhões para investir, mas com a garantia aqui de 153 milhões, tá? Eu acho bem legal. E o direcional, que foi a maior parte, né? 50 milhões aqui. IPCA mais 7,80, praticamente quase a mesma coisa do Pão de Açúcar, né? Pela empresa Direcional SA. A Direcional faz bastante obra aqui em São Paulo. Serão novos projetos, tá? Ainda conta com a fiança direcional. Então teria que ver, pessoal, depois
eu preciso depois dar uma olhada quais são as garantias aqui, que aqui ele não fala muito sobre as garantias desse que foi a maior parte do investimento, tá? Então a gente tem que dar uma olhada com mais calma depois disso aqui. Aqui, com mais calma, a gente vai ter todas as explicações dos CRIs que estão em andamento aqui com o fundo, tá? E aí tem aqui o que eles fazem, quais são as garantias. Isso que eu acho legal no relatório do Max Renda, tá? Ele explica aqui bem detalhado aqui depois os CRIs. Aqui também nós temos aqui o percentual de peso, né? Isso aqui eu gosto de olhar bastante. A gente pega aqui, ó, do maior para o menor. A gente vê que a carteira do Max Renda é bem pulverizada, isso é bom. Significa que se algum desses CRIs der algum problema, tiver algum estresse, a perda não será tão grande. A gente vai ver que a maior posição é esse CRI aqui, com 5% do fundo, né, que é a CSN. E a gente vai ver depois um outro segundo lugar, que é da Mitre. Inclusive gravei vídeo aqui mostrando o prédio da Mitre, tá? 4%. Depois tem a Prevent Senior, tá? E assim vem vindo aqui, e assim vai indo, tá bom? As investidas aqui do fundo, né? A gente tem aqui General Shopping, a gente tem aqui Açaí, a gente tem aqui Oba, Hortifruti, uma rede aqui que está crescendo bastante. Então, a gente tem aqui alguns CRIs, os indexadores que eles estão. Para mim, tudo tranquilo, tá bem diversificado, ó. Então, a gente não... Se algum desses aqui tiver estresse, vai impactar muito pouco. Aqui ele fala um pouco das permutas financeiras. O que acontece? Permutas financeiras, ela tem um fluxo, né? O dinheiro que entra nos investimentos das permutas financeiras, 20%, né? Só no começo da obra, no início da obra. Então a gente tem aqui 6 meses para lançamento. Aí o período de construção é 3 anos. Geralmente eu comprei o meu prédio na planta, e é isso mesmo, tá, pessoal? 3 anos mais ou menos que eles demoraram para entregar. E depois que eles entregam o apartamento, a gente recebe tem a liberação da prefeitura, né? Aí você recebe o habite. Aí o habite, a gente tem que repassar 80%. Então 20% a gente vai pagando durante a obra para a construtora. Depois esses 80% aqui, depois esse 80% aqui, geralmente é financiado, né, com banco ou às vezes até mesmo com a construtora. Mas a gente pega, eu estou falando isso na prática, tá? Aconteceu comigo. A gente pega esses 80%, financia, o banco paga tudo para a construtora, né, para incorporador lá para a construtora, e pronto, a gente fica pagando para o banco. Quando não, a gente financia diretamente com a construtora, tá? E o book aqui das permutas financeiras, nós estamos falando aqui de 146 milhões aí, né? Aqui, pessoal, a gente vai ver algumas fotos de algumas permutas financeiras que já foram até entregues, tá? A gente tem aqui, ó, bairros bem localizados em São Paulo, algumas cidades também bem localizadas. Campos do Jordão, aqui uma cidade turística. Perdizes também, essa obra aqui para entregar em dezembro de 23, ó, tá? Então a gente vai vendo aqui o quanto foi de vendas, 81% já foi vendido, né? Quanto representa essa permuta financeira aqui no patrimônio do fundo, 0,38%. Então, pessoal, são investimentos que eu gosto. Eu gostei da característica do Max Renda de ter essa flexibilidade, né? Vila Madalena também é um bairro bem conceituado aqui em São Paulo. Ó, Campo Belo também, que é do lado do Brooklyn. Inclusive eu trabalhei no Campo Belo. Pinheiros também, bairros tops aqui, Vila Nova Conceição, né? Abril de 2024 que vai entregar. Vila Olímpia também. Então aqui, pessoal, a gente vai vendo as obras, né? E a gente vai acompanhando. Eu já visitei algumas obras do Max Renda, já gravei um vídeo aqui no canal, inclusive, ó, Goiânia também vem crescendo. E esses imóveis aqui, por último, aqui, ó, esse San Luz aqui está disponível para venda, tá? Por 5.820.000. Inclusive, se você conhecer alguém ou se você quiser comprar, nós estamos vendendo aqui o Jardim Europa, tá bom? E também nós estamos vendendo o Vila Bastos, né? Nós estamos vendendo por 1.070.000, uma pinchincha aqui para você comprar. Esses imóveis são imóveis que o fundo teve que exercer a garantia, né? A pessoa jurídica não conseguiu honrar o compromisso, então o fundo imobiliário teve que tomar ali o imóvel ali como garantia, tá? Isso acontece, é normal, é a prática do mercado, beleza? Aí tem esse aqui de Santos, o Oceanic também, 8 milhões aqui, 833.028,
Está disponível para venda também. Bonito prédio, por sinal. E aí, pessoal, muito obrigado pela audiência, pelos likes. Se você gostou, ativa o sininho de notificação, se inscreva no canal. Lembrando, pessoal, que nada aqui é indicação de compra ou venda de ações de fundos imobiliários ou do Max Renda, beleza? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!